Olá pessoal, a gente segue aqui numa cobertura muito especial aqui dentro do Bela Mais 2025, evento que acontece aqui na cidade de Cambé. E ao meu lado está um dos palestrantes, do evento hoje, que é o Sérgio Abud. Ele que é pesquisador da Embrapa Cerrados, ele também é vice-presidente da CESB, o Comitê Estratégico de Soja Brasil, e ele que foi responsável pela primeira palestra de hoje. E a gente vai começar a conversar com ele um pouquinho sobre o que foi apresentado aqui para os agricultores. Ele que tem aí uma longa trajetória dentro do agronegócio. Sérgio, seja muito bem-vindo, prazer falar com você. Eu vi no bate-papo ali que o seu tema foi tecnologia com o pé no chão. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse tema. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande, estar participando desse evento aqui da Bela Agrícola, o Bela Mais, reúne aí mais de 2.000 produtores, então esse tema, tecnologia no pé no chão, tem tudo a ver com um projeto que nós temos, que a gente chama de popularização da ciência. Muitas vezes os pesquisadores, eles têm uma linguagem mais científica, e quando ela é passada para os produtores, aí não encaixa muito bem na percepção deles. Então, a tecnologia pé no chão é aquela tecnologia que está sendo validada e já está pronta para ser usada pelos produtores, tecnologias da Embrapa, e também tecnologias que fazem parte do rol de práticas usadas pelos recordistas de produtividade de soja, de milho, de trigo e de algodão, também de feijão, que está sendo usado por esses produtores que alcançam tetos de produtividade, às vezes 2 vezes mais do que a média brasileira. Então a gente traz essas tecnologias para contribuir com os produtores aqui da região, para esse manejo do dia a dia, porque uma coisa é certa, nós estamos produzindo mais, mas não pode ser a qualquer preço. Tem que ser com rentabilidade e com sustentabilidade também. Certo, Sérgio. Você citava ali a questão que existe muitas inovações, muitas descobertas já das ciências, que muitas vezes não estão sendo aplicadas pelos agricultores, E isso acaba dificultando o objetivo deles em alcançar a lucratividade e também a produtividade. Exatamente. Eu tenho um exemplo básico disso aí. Eu coordenei a caravana Embrapa Fert Brasil. O objetivo nosso era aumentar a eficiência no uso de fertilizantes. Os fertilizantes e corretivos, eles fazem parte de 35% do custo de produção de uma lavoura de soja. Então, é um valor muito alto isso aí. Em muitas propriedades, em muitos ambientes de produção, nós temos nutrientes sobrando no solo. E, em alguns casos, o produtor coloca além do que é necessário para ele passar aquela safra. Então, no momento complicado de crédito, de disponibilidade de recursos para a agricultura, o produtor que faz o monitoramento da sua fertilidade de solo, ele sabe exatamente o que tem de nutriente no solo. Ele tem uma estimativa de produtividade, vamos supor, ele vai produzir 4.000 quilos por hectare, dá uma produtividade aí de próximo de 90 sacas, de 70 sacas por hectare. Essa soja, essa produtividade, ela exporta um número X de nutrientes. Então, o que vai ser exportado menos o que ele tem é o que ele precisa colocar. Isso a gente chama de balanço neutro. E essa é uma tecnologia que está disponível, mas é muito pouco usada. Geralmente os produtores ou não fazem o monitoramento da fertilidade, ou quando fazem, eles até colocam mais nutrientes do que o necessário. Sérgio, você citou, eu prestei atenção na sua palestra, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando. Você falava sobre a qualidade do solo na questão química, a qualidade biológica e também a qualidade física. Isso é um conjunto que precisa estar em sintonia para que realmente os resultados aconteçam? Sim, isso aí daria uma palestra, mas eu vou tentar resumir. Os nossos solos, eles são muito ricos em fertilidade, em geral. São solos bem corrigidos, são solos que têm muito fósforo. Os nutrientes, macro e micronutrientes necessários, nós temos no solo, mas são solos rasos. A maioria deles não passa de 10, 13 centímetros de profundidade. Por quê? Porque tem uma camada ou compactada ou adensada, que o sistema radicular não consegue penetrar. Então fica com a raiz muito superficial. Um pouco de chuva que falta, pouco de água que falta, a planta entra em estresse, ou térmico ou hídrico, e ela reduz produtividade. Então, para isso, nós precisamos melhorar a qualidade física.
diminuindo esse efeito que dificulta a penetração desse sistema radicular. A disponibilidade de macro e microporos para armazenar os gases e água necessários. Então, quando nós temos um equilíbrio químico, um equilíbrio físico, aí vem o biológico. Se você pegar um solo de 60, 70 centímetros de profundidade e colocar nutriente nele, a planta não desenvolve bem, porque falta a microbiologia desse solo. Então, quando nós colocamos plantas de cobertura, nós melhoramos essa qualidade química, física e colocamos também micro-organismos benéficos nesse solo, nós vamos produzir muito mais, porque esse solo vai estar com a fertilidade, que é a capacidade de gerar vida. E a gente diminui os patógenos, como nematóides, como doenças, no caso de macrofomina, fomopsis, risoctônia. Então, esse balanço associado a plantas de cobertura dá a garantia para o produtor passar uma safra com menos estresse, principalmente com as ameaças climáticas que a gente vem tendo ano a ano. Legal. Sérgio, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Se falava muito no início, alguns anos atrás, né, que o biológico não era tão eficiente. O biológico não funciona bem, todo mundo optando pelo químico. A gente percebe que as grandes marcas do agro hoje estão investindo pesado em biológico. E a minha pergunta é justamente essa. Qual que é o futuro, falando da cultura em geral, quando se fala em sustentabilidade? É essa mescla de químico com biológico, ou é o biológico que realmente vai tomar conta? Como que você enxerga essa realidade entre biológico e químico? O produtor precisa usar a força da natureza a favor dele. Aquela agricultura baseada apenas em químico, ela já ficou no passado. Por duas razões. Nós temos pragas que já diminuíram a sua sensibilidade a esses químicos. E nós temos também muitos produtos químicos agrodefensivos que vão sendo retirados a cada ano. Então, a disponibilidade de agrodefensivos químicos, ela diminui. E a sensibilidade das pragas a esses químicos também diminui. Ou seja, nós vamos precisar usar mais químicos para tentar controlar as pragas. E estamos sofrendo muito com isso. E é aí que o biológico entra. Mas não é novidade. A agricultura sempre usou biológico. E o lema que a gente usa é biológico sempre. O químico quando for necessário. Essa é a agricultura preventiva. Isso aí é papo de verdinho? Não é não. Não é não. Os grandes problemas que nós tivemos no Brasil, os biológicos contribuíram e muito para solucionar. Nós tivemos o problema, por exemplo, da Helicoverpa armígera, que foi uma praga exótica invasora. O uso de vírus e de tricograma, que são vespinhas que parasitam ovos de lagarta, reduziu em 60% o uso de inseticidas naquela época. Hoje, fertilizantes encapsulados com biológico e uso de biológicos integrados em sistemas de produção, por exemplo, você pode aplicar biológico numa cobertura de trigo ou de milho e colher o benefício na soja. Então, essa integração com o biológico, ela é muito importante. E aí, a gente chama a atenção, no sentido, pede a atenção do produtor para não deixe de ser curioso, teste, descubram, aproveitem essas informações. A Embrapa Soja está aqui do lado, nós temos pesquisadores que trabalham com isso no dia a dia e eles podem auxiliar nisso. E nós também, não só lá na Embrapa Cerrado, mas também o SESB mostra isso. Os recordistas de produtividade, todos usaram biológicos. Mas lembrem-se, não é para substituir o químico, é para integrar dentro do manejo com os químicos para garantir maior produtividade. Por quê? Porque eles vão reduzir os efeitos que causam prejuízos à lavoura, como pragas, doenças, né? Então, nós vamos garantir produtividade, nós vamos reduzir o custo, porque você vai trabalhar com agricultura muito mais preventiva do que curativa. Agricultura curativa, você tem um problema, você identifica o problema, que já está causando prejuízo econômico, e você vai usar um produto químico, que vai custar caro, isso reduz lucratividade. Então ele vai ajudar na lucratividade e nós vamos causar muito menos danos ao meio ambiente. O produtor não quer usar inseticida, ele usa porque precisa, na hora que precisa. Mas se integrarmos com os biológicos, vai ser muito melhor. Os recordistas do SESB das últimas 3 safras, que estão produzindo acima de 130 sacas por hectare, todos usam uma integração muito forte de biológicos em suas lavouras. Você ouviu, né? O Sérgio Abud, ele que é o vice-presidente da SESB e também
pesquisador da Embrapa Cerrados, falando aqui para o portal da Revista Agrícola. E a gente vai seguir na cobertura desse grande evento aqui, o Bela Mais 2025. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.